Ter um negócio parece simples. Você começa a postar no Instagram, espera os clientes chegarem, mas depois você percebe que não é só isso. Empreender é complexo, cheio de tarefas no dia a dia e áreas para serem cuidadas. Tantas coisas que fica até difícil saber o que priorizar para construir um negócio de sucesso. No episódio de hoje, eu irei contar para você como você pode começar a organizar e ter prioridades para ter mais estratégia no seu negócio. Meu nome é Camila Napolitano e esse é o podcast Subversivas. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas a mais esse episódio solo aqui do podcast Subversivas. E hoje eu quero começar um pouco diferente, né? Em vez de já começar com o assunto, eu quero começar contando um pouco da minha trajetória no Desperta Mulher, justamente para verem se vocês se identificam e para vocês verem também a diferença e a importância de a gente priorizar o nosso negócio e entender o que priorizar dentro do nosso negócio. Eu comecei o Desperta Mulher fazem uns 5 anos e lá no começo eu tive a ideia e falei, nossa, vai ser um sucesso. E eu comecei a postar no Instagram. Tive alguns clientes, que vieram por meio de divulgações que eu fiz nas redes sociais, o que foi ótimo, mas o que eu percebia? As minhas clientes eram só de indicações, o que é ótimo para o meu negócio, porque diz muito que eu estou no caminho certo. Mas eu percebia que eu gastava muito tempo produzindo conteúdo e essas clientes não chegavam. E como paralelamente eu trabalhava na CLT, eu acabava que não colocava muita energia no meu negócio. E assim foi durante muitos anos. Depois eu percebi que eu não estava levando o Desperta Mulher como um negócio. Justamente porque eu produzia conteúdo nas horas que eu conseguia, ali depois do trabalho e tal. Atendia algumas pessoas até, mas eu não tinha uma visão estratégica. E esse pensamento foi mudar o ano passado. Então demorou um pouco para eu conseguir focar nisso e falar, cara, cansei. Eu tive um momento, eu já contei em alguns momentos aqui no podcast, que eu tive um momento de cansei, vou fazer esse negócio dar certo. E o que eu tô fazendo não está adiantando, O que eu tô fazendo durante todo esse tempo não tá me levando aonde eu quero. E aí foi a partir desse momento que eu comecei a ver o Desperta Mulher como uma empresa. E por que eu quis contar isso pra vocês? Porque muitas vezes é isso que a gente faz, A gente toma uma decisão, que é já assim um passo muito grande, A gente toma uma decisão de viver do nosso negócio, mas aí a gente começa a focar muito na produção de conteúdo, o que é importante também, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas não é só isso, Não é só postando que você tem uma empresa, não é só fazendo conteúdo que você tem uma empresa. E eu sei que você pode estar pensando, cara, mas já em produzir conteúdo já é muita coisa, você vai me dar mais coisa para fazer? Muito pelo contrário. O que eu quero aqui é tirar um pouco dessa pressão que tem sobre a produção de conteúdo, entender sim que ela é importante, mas que tem outras maneiras de você conseguir venda, de você conseguir que seu negócio seja sustentável, seja saudável, que não é a produção de conteúdo. Tem outras coisas que são mais importantes e que talvez você não esteja vendo. Então é sobre isso que eu quero começar falando para vocês, para aí sim explicar para vocês como vocês podem priorizar. Porque não adianta nada eu te dar aqui 5 passos para priorizar, seu negócio, se você ficar priorizando só a produção de conteúdo. Então, eu quero falar um pouquinho também dessa importância de você ver o negócio de uma maneira mais abrangente, que não só Instagram, Facebook e outras redes sociais. E aí, já puxando o gancho, disso que eu tô falando, uma coisa importante que me fez ver muito outros caminhos é entender que a nossa empresa, como eu falei, não é só produção de conteúdo, ou seja, que a empresa ela tem outras áreas que precisam ser olhadas. Eu vou citar algumas aqui. Então, você tem a venda, que aí dentro de venda você pode falar prospecção, pós-venda, a venda em si. Você tem o administrativo, que dentro disso tem planejamento estratégico, visão de produto. Então, qual que vai ser o próximo produto que eu vou lançar? Então, isso é importante você pensar. Ou, como que são os processos dentro da minha empresa? Quando o cliente chega, o que esse cliente vai fazer,
onde que esse cliente vai parar depois disso? Outras coisas também, como por exemplo, os papéis da sua empresa, os contratos. Como que você está fazendo esse contrato com o seu cliente? Então, tudo isso pode entrar dentro da parte administrativa, além de notas fiscais, enfim, se você trabalha com nota fiscal. Finanças, então você ter lá o balanço do mês, balanço do ano, a conciliação bancária, de você entender quanto que entrou de receita, quanto que entrou de venda, se tal cliente pagou, se tal cliente não pagou. O marketing, que aí sim, dentro do marketing, entra a produção de conteúdo, mas não só produção de conteúdo. Como que está sendo o seu marketing de vendas ou o seu marketing de prospecção? Você está postando só no Instagram? Quais redes você poderia postar? Ou quais outros caminhos que não a internet você poderia entrar, né? Atendimento, também uma área bem importante do nosso negócio. Então, é importante que você tenha em mente, antes de pensar em priorização, é importante que você tenha em mente quais áreas do seu negócio que você tem, que existem aí, ou que deveriam pelo menos existir, para que você aí sim consiga colocar prioridades. Primeiro passo, você precisa ter metas para o seu negócio. Então não adianta nada, na verdade você nem vai saber colocar prioridades se você não sabe onde você quer chegar. Lembre-se sempre que as metas precisam ter um prazo, porque o que pode acontecer se não ter prazo? Você procrastinar. Então eu vou fazendo aqui o que é mais confortável, né? Então vamos supor que você gosta muito de fazer planilhas. E aí outras coisas vão deixando para depois, porque essas outras coisas não têm prazo. Então pense em metas, não muitas, tá? Eu sempre falo sobre 3 metas para o seu negócio. E aí sim coloca um prazo, né? O prazo que você quer realizar essa meta. Isso é o primeiro passo antes de você pensar quais são as prioridades do seu negócio. Uma coisa também que você pode fazer é separar o seu negócio por áreas. Então, na hora do seu planejamento semanal, você pode colocar: toda segunda-feira eu vou fazer a conciliação bancária. Toda quarta-feira eu vou fazer a produção de conteúdo. Toda quinta-feira eu vou fazer o networking, ou todo final do dia eu vou fazer o networking. Com o tempo você vai entendendo qual que é o melhor momento para você fazer essas coisas. Mas, de maneira geral, é bem interessante você separar por áreas, porque aí você olha para todas as áreas do seu negócio. Se você achar muita coisa, no começo você pode ir fazendo aos poucos. Então, por exemplo, no começo eu vou fazer toda semana atendimento, networking, finanças e produção de conteúdo. E aí, aos poucos, você vai incluindo mais coisa. É o que eu tenho feito por aqui e tem dado certo, tá? E outra, separar por áreas, então você ter ali um tempo, né, para uma área específica, é interessante porque aí você não procrastina. Então, você sabe que toda segunda-feira, por exemplo, você tem que fazer tal coisa. Claro, podem surgir coisas no meio do caminho e tá tudo bem, né? Se for exceção, tá tudo bem. Uma coisa que eu acabei falando junto também é separar o seu tempo por blocos de tempo. Então, como eu falei, toda segunda-feira você estar focado em tal coisa. E aí sempre lembrar das suas horas de alimentação, das suas horas de respiro, para você não ficar louca também, né? Para você não ficar só totalmente focada no trabalho e esquecer de você mesma no meio do caminho. Tem um episódio aqui no podcast, o episódio 23, que eu falo sobre organizar o seu negócio. Então, eu falo algumas ferramentas que podem te ajudar a organizar o seu negócio. Então, depois que acabar esse episódio aqui, indico que vocês vão lá escutar. Por quê? Porque lá eu dou algumas dicas que vão te ajudar também nessa questão da priorização. Então, depois que você pensou nas metas, você pensou nas áreas que tem na sua empresa ou que deveria ter, né? Que você separou por áreas, fez blocos de tempo, pensa num jeito que é melhor para você se organizar. Então, aqui é interessante que você pegue, quando eu falei para você pensar nas áreas, faz um caderno mesmo. Mas no dia a dia você vai precisar ou de um planner ou de um Google Agenda, alguma coisa que você consiga acompanhar ali diariamente para você não esquecer de tudo isso. Então não adianta ter na sua cabeça lá que toda segunda-feira você vai ter a conciliação bancária, porque alguma coisa vai acontecer e você vai querer sair da rota.
Então, ouçam lá o episódio número 23, que eu tenho certeza que vai te ajudar a escolher uma ferramenta que seja melhor para você. O sonho da empreendedora, pelo menos da pequena empreendedora, é conseguir delegar outras coisas, né? Eu sei que pode ser desafiador também, porque a gente está acostumado a lidar com tudo, né? Mas, assim que possível, gente, deleguem. Agora que vocês entenderam que o negócio de vocês tem muitas áreas e muitas coisas para lidar, é interessante que vocês coloquem na meta de vocês lá uma meta financeira para contratar alguém. Então, vamos supor que a produção de conteúdo você quer deixar com outra pessoa. Então, nesse caso, você poderia contratar alguém para fazer as suas postagens na rede social e aí você focar no seu negócio, né, no seu conhecimento mesmo, que é o mais importante. Então, deleguem assim que possível. Coloque na meta de vocês lá quando vocês querem delegar, o que vocês querem delegar, quanto vocês precisam. O que eu gosto de fazer é pesquisar valores. Então, às vezes a gente quer colocar uma meta. Então, usando o exemplo aqui da produção de conteúdo, eu tenho uma meta de contratar alguém para fazer a minha produção de conteúdo, mas eu não tenho ideia de quanto é. É interessante que você faça um orçamento, mesmo que você não vá contratar agora, mas pelo menos ali para você ter uma base, né? E aí, por que eu falo sobre delegar dentro das prioridades? Porque entendendo que tem algumas coisas, né, várias coisas para você fazer no seu dia a dia, se você conseguir delegar, você vai dar prioridade, vai conseguir dar prioridade para o que realmente é prioridade, que são seus clientes, que é realmente o seu serviço. Então, por exemplo, às vezes você não consegue, você trabalha com desenvolvimento pessoal, dá mentoria, e às vezes você tem tanta coisa para fazer que você não consegue estudar sobre o seu conhecimento, sobre o seu know-how, sobre o seu próprio negócio. Isso deveria ser prioridade. Então pensa o quanto sairia das suas costas várias responsabilidades se você começasse a delegar. Entendo também que isso é um passo, um segundo, terceiro passo, mas tenha isso aí na rota de vocês, tá bom? E por último, priorize a saúde do seu negócio. Pense sempre o que vai tornar ou deixar, né, o seu negócio saudável e sustentável a longo prazo, né? Eu sei que tem algumas coisas que vão surgindo, a gente vai fazendo e tal, mas a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não olhe para as coisas muito a curto prazo e esqueça do longo prazo, né? Então, você realmente ter metas que vão te trazer essa sustentabilidade financeira, mas também vai te deixar dentro do que você acredita, dentro do seu propósito. E outra coisa também, a gente bate aqui, né? Eu e a Jana, a gente fala muito sobre produção de conteúdo. Eu acredito muito nas redes sociais como uma ferramenta, mas é importante a gente ficar atenta para fazer outras coisas, né? Como eu falei no começo, eu focava muito na produção de conteúdo. Hoje eu estou olhando para outras áreas e olhar para as outras áreas tem me trazido mais parcerias, mais retorno financeiro e eu tenho me sentido mais confiante também no meu negócio. Então, outras coisas que eu faço e que me trazem essa saúde do meu negócio. Então, eu acredito que essa deve ser a sua prioridade. E por fim, eu sei que parece muita coisa, mas o mais importante é que você entenda que existem diversas áreas que você precisa dar atenção e que você abra o leque para pensar como uma empresa verdadeiramente, porque você é sim uma empreendedora. Então, recapitulando, pense em todas as áreas que tem na sua empresa, tenha metas com prazo, né? Não pode faltar o prazo na sua meta. Separe o seu dia a dia por áreas para que você consiga dar atenção a várias áreas. Tenha blocos de tempo no seu dia a dia. Descubra o seu jeito de organizar, seja Google Agenda, Planner, Agenda, enfim. Delegue assim que possível e sempre priorize a saúde do seu negócio. Eu tenho certeza que com todas essas orientações que eu passei aqui no podcast, o seu negócio pode ir além e você vai conseguir priorizar o que realmente é importante. Muito obrigada, gente. Beijos e até mais.